Graça e paz do Senhor Jesus, continuando hoje Mateus capítulo 16. Ontem Jesus havia feito uma pergunta a Pedro e aos discípulos em geral, quem ele era, sobre o que eles entendiam, quem era Jesus. E alguns diziam Elias, João Batista, um dos profetas, mas Pedro tinha um entendimento exato, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus disse a ele, feliz é você, Simão Jonas, porque isso não lhe foi revelado pela carne e pelo sangue, mas pelo Espírito, pelo meu Pai que está no céu. Você só vai conseguir ter a revelação no seu coração de quem é verdadeiramente Jesus, se o Senhor te revelar. Amém? E ele continua, e eu lhe digo que você é Pedro. Amém, você é Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. De que pedra Jesus estava falando? Porque ele estava dizendo, você é Pedro. E sobre essa pedra, que pedra? De que pedra Jesus está falando? Nós sabemos que Jesus é a pedra fundamental. Como diz lá no Velho Testamento, a pedra que os edificadores rejeitaram. Sobre ela o Senhor reconstruiria a sua igreja. O Senhor Jesus mesmo disse, derrubem esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei, porque ele é a pedra da reconstrução do novo templo. Então Jesus estava dizendo para Pedro, essa pedra aqui, que sou eu, sobre ela eu vou construir a minha igreja. E Pedro começou a obra de Jesus. Amém? E eu lhes darei a chave do reino dos céus. Você quer essa chave? Todo mundo quer essa chave, né? A chave do reino dos céus. Porque quando você chegar lá, você vai precisar dessa chave para entrar naquele reino. Se você não tiver essa chave, você fica batendo na porta do lado de fora e você não entra. Muito triste isso. O que você ligar na terra, será ligado no céu. E o que você desligar na terra, será desligado no céu. Você não ora a oração do Pai Nosso e você não pede, assim na terra como no céu? Então, Jesus estava dizendo o que isso significava. O que você ligar aqui na terra é ligado lá no céu. A nossa ligação espiritual é feita por meio de Jesus Cristo, a rocha eterna. Aleluia! Continuando, e desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que ele sofresse muitas coisas das mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, que ele fosse morto e que ele ressuscitasse no 3º dia. Jesus começou a falar sobre a obra redentora para aqueles discípulos, a obra redentora para a qual ele havia sido enviado. Era mister que ele fosse para Jerusalém, fosse perseguido pelos sacerdotes daquele lugar, que ele fosse morto, porque ele iria ressuscitar e na sua ressurreição ele nos daria a vitória. Mas o Pedro, né, o impulsivo do Pedro, né, como sempre, chamou-o à parte, ele não se conformou em ouvir aquilo, ele disse, começou a repreendê-lo. Olha que ousadia do Pedro, né, repreender Jesus, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. E Jesus virou-se para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás. Jesus estava falando com Pedro? Jesus estava falando com aquilo que moveu Pedro a dizer aquelas palavras. A sua luta nunca é contra a carne e o sangue. A sua luta principal é contra principados e potestades, que levam as pessoas a dizer e a fazer coisas que elas não deveriam. Jesus disse para Satanás, afasta-te dele, afasta-te do Pedro, Satanás, porque ele precisa entender o que eu estou falando. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Pedro estava com aquelas palavras, querendo dizer a Jesus, eu vou impedir você de fazer a obra que o Senhor te mandou fazer. Eu vou impedir você de ir para Jerusalém e de morrer numa cruz. Eu não vou deixar. E Jesus fala, não seja pedra de tropeço na minha vida.
Não seja uma pedra de tropeço. Satanás está te enganando, Satanás está cegando o seu entendimento, Pedro. Você precisa entender que eu vim aqui para fazer as coisas do meu Pai, a obra do meu Pai, que eu preciso fazer nessa terra. E ali ele instruía Pedro e repreendia Satanás na vida dele. Que o Senhor repreenda Satanás na sua vida e que a sua vida seja revestida pela verdade de Cristo Jesus e não pela mentira do diabo, que quer todo o tempo nos enganar, nos cegar, para que nós não entendamos e não recebamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por causa de mim, encontrá-la-á. Você acha, né? Muitas vezes, muitas pessoas acham, mas vocês perdem a sua vida, vocês só ficam atrás de Jesus, vocês não se divertem, vocês não fumam, vocês não bebem, vocês não dançam, vocês não vão a festas, não vão a bailes, vocês não se divertem. Esse povo não entende, né? É difícil para você entender, né? Que nós verdadeiramente nos sentimos alegres e plenos, satisfeitos, quando nós estamos na presença do Senhor. Quando aqueles cânticos entoam na nossa igreja, na nossa comunidade, o nosso coração se enche de uma alegria que você não vai encontrar em lugar nenhum, por mais que você procure. Você não vai encontrar em festas, você não vai encontrar na bebida, você não vai encontrar nas drogas, você não vai encontrar no cigarro, você não vai encontrar na prostituição, no sexo ilícito, no adultério, você não vai encontrar, porque essa alegria só está presente na presença do Senhor. E eu sempre fico ansiosa, esperando o dia de poder estar na presença do meu Deus. E essa alegria, o mundo não entende. Porque para eles a alegria é outra coisa, é uma festa, é uma bebedeira, é um baile, é isso, é aquilo. E para nós estamos sempre em festa, porque na presença do Senhor nós verdadeiramente nos alegramos. Aleluia! Então, se você quer salvar a sua vida quer dizer viver a sua vida para você mesmo, você vai perdê-la. Se você viver a sua vida pela causa do Senhor, você vai encontrar verdadeiramente a sua vida, porque a sua vida não é isso aqui que você está vendo, a sua vida não é passageira, a sua vida é eterna, do lado do Pai. E só o Pai, somente o Espírito Santo pode revelar de verdade isso no seu coração. E continua, porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e vai recompensar cada um de acordo com aquilo que tenha feito. O que você tem feito para o reino de Deus nessa terra? Quantas pessoas você tem pregado esse evangelho e essas pessoas têm voltado os olhos para o Senhor? Não pensa que se você cuidar da sua vida, você vai escapar da morte. Você cuidar de viver a sua vida do jeito que você acha que tem que viver e não do jeito que Jesus quer que você viva, que você vai ganhar alguma coisa. Ainda que todas as coisas desse mundo fossem vendidas, tudo de que há de tesouros nessa terra, se tudo fosse vendido, não seria suficiente para comprar a sua alma. E isso só o Espírito Santo pode te convencer. Eu não posso, o pastor não pode, ninguém pode. Mas se você pedir ao Espírito Santo para te convencer dessa verdade, verdadeiramente você vai entender que a sua vida aqui só tem sentido e valor se você viver e morrer pela causa do Senhor. Aleluia! Garanto-lhe que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Quase todos aqueles que estavam presentes assistiram à ressurreição do Senhor Jesus. E quando ele ascendeu aos céus, vivo, ressuscitado, ressurreto, a maioria daquelas pessoas que estavam ali ouvindo ao Senhor presenciaram e testemunharam esse dia. E nós, os que estamos aqui,
Estamos aguardando que o Senhor venha buscar a sua igreja no dia do arrebatamento final. Aleluia! Você só vai conseguir acreditar nisso se o Espírito Santo te revelar. Se eu disser, são só palavras, mas que o Espírito Santo dê vida a essas palavras na sua vida e que você deseje ardentemente, desesperadamente, que o Senhor revele a você as coisas que são do alto. Amém? Esse capítulo de Mateus 16, como todos, não adianta, eu sempre falo, mas eu reitero, todos são lindos, profundos e maravilhosos. Deixa algum comentário, deixa um amém, deixa um like e, se possível, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Amém? Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã com Mateus capítulo 17.